Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Simplesmente Chico, canal espírita, onde levamos um pouquinho do estudo do espiritismo, da doutrina e dos valores kardecianos. Quero agradecer a todos por estar juntos conosco novamente para essa reunião, a 26ª. Agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a toda a equipe trabalhadora espiritual e a toda a equipe aqui comigo hoje na mesa, a Fábia. Boa noite, Fábia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O Felipe ali na produção, e a Marcela. Boa noite, Felipe, boa noite, Marcela. E hoje uma reunião em que a emoção toma conta, né, de todos nós espíritas, pois é a semana que nós nos despedimos aqui da vida carnal, né, do querido Divaldo Franco. Sabemos que caiu ali o telefone. Tá tudo bem, Felipe? Sabemos que a morte já não existe, que é só uma nova fase, né? Mas não tem como nós não emocionarmos. E a gente sempre queria ele ali, né? Sempre queria estar assistindo os novos vídeos, as novas palestras, escutando os ensinamentos, as passagens. Então, o que eu falo? O sentimento, né? A tristeza, o sentimento é normal, né? A única coisa que a gente sabe que um dia nós vamos estar vendo ele novamente, né? E queria hoje, vamos ver se a gente sempre cita ele, né? Sempre cita as passagens deles. Vamos ver se a gente lembra de momentos felizes, né? Dele. Os causos, né? Sempre, né? Que ele passa de forma de causos acontecidos, que fica a lição, né? Então, tentar lembrar aqui as passagens dele e momentos felizes, né? Porque para quem parte é muito importante quando lembrarmos com amor, né? Tentar lembrar dos momentos felizes, os bons momentos, né? Para que ele receba só boas energias, boas vibrações, não é mesmo? Uhum. Então nós vamos fazer nosso estudo, né? Vamos continuar aqui. Nós paramos a felicidade não é deste mundo, né? Isso. Vem bem a calhar. E nos estudos tenho certeza que vai vir as inspirações e das passagens dele, de tantas e tantas palestras que ele deu, Uhum. que vai ficar de exemplo para sempre, assim como o Chico, né? Então, e tantos outros, e a dele também vai ficar para sempre. Então, hoje dedicamos essa reunião, né? Dedicamos a memória de Divaldo Franco. E tem as últimas ainda. Ele, antes de ele, ainda deixou as passagens dele quando ele foi internado, que ele sonhou com a mãe. Esse você viu? Sim, sim.
Que a mãe mostrou pra ele onde ele ia ficar, mas que não seria agora, né? Ou mais 2 meses, né? E falou pra ele onde é que era, mostrou a casa e já tinham mostrado pra ele aonde que tinha uma mesa e ele ainda fala: "Nossa, eu ainda vou desencarnar, ainda tem uma sala uma mesa para trabalho", né? Então ele fala que ainda, mesmo desencarnado, ainda tem uma sala com uma mesa para ele trabalhar. Enquanto você tá nisso aí, eu vou. E uma outra que ele diz, até antes de desencarnar, que para quem for no velório, em vez de levar flores, leve uma cesta básica, um alimento, para doar para aqueles mais necessitados. Então ele já deixou essas mensagens aí até de antemão para as pessoas. Até na sua partida e ajudando, pensando no próximo. Exatamente. Muito, muito bom. Vamos então nessa reunião. Seguimos com o estudo. Eu tenho certeza que ele ia falar, não vai parar de estudar por minha causa. Temos que estudar, temos que dar continuidade nos estudos. E aí durante os estudos a gente vai lembrando e vamos falando. Tá ok? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no item 20, a felicidade não é deste mundo. Isso, para quem acompanha a gente. Capítulo 5, né? Por este Evangelho, é o capítulo 5, página 87. A felicidade não é deste mundo. Item 20, ok? Vamos seguir? A felicidade não é deste mundo. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Eu não sei se a pronúncia está correta, deve estar erradíssima, mas vamos seguir. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Então, Fábio, aqui, né, a gente sempre acha que as pessoas que galgaram, né, uma posição melhor, né, seja na parte financeira, né, que tiveram mais sucesso, ou que já vieram de famílias já mais abastadas, né, com dinheiro,
acha que a felicidade está ali, né? Um dia quando eu conseguir, né? Quando eu conseguir o sucesso, quando eu conseguir ganhar na Mega Sena, né? Conseguir o dinheiro, ali vai estar a minha felicidade, né? E aqui a gente vê que não. Às vezes, nem reunindo ali, que é as coisas mais cobiçadas, que é o dinheiro, a saúde, né? Às vezes nem você tendo tudo, ainda falta alguma coisa. Ainda tem uma angústia, ainda tem alguma coisa que te puxa para a tristeza, né? E por quê? Como o título fala, a felicidade não é deste mundo. Aqui, a felicidade, ela não é plena. A felicidade deste mundo, dessa vida encarnada, ela é feita de momentos. Não adianta você querer uma felicidade plena. Não adianta que todos os seus dias vão ser felizes, que você não vai ter problema, não vai ter desenganos, não vai ter tristeza, aborrecimentos. Aqui nesse mundo ainda não. Então aqui há felicidade, há sim, né? Só que é de momentos, né? Então, cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente passa, ali tem que achar a felicidade. Então não adianta ficar procurando nas grandes coisas, nas fortunas, nas belezas. O dia que eu consegui operar, tirar uma ruguinha que está aparecendo, aí eu vou ficar feliz. O dia que eu trocar meu carro, aí eu vou ser feliz. Não adianta, você vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar e nunca vai achar. Então, nesse mundo, a felicidade, ela tem que ser galgada, tem que ser conquistada nas pequenas coisas. E é de momentos, né? Então, não adianta a gente olhar para cima, quem está acima de nós, e falar, vou ser feliz quando eu não estiver lá. Assim, também, quando a gente olha para baixo, quantas pessoas que davam tudo para ter o que você tem, né? Então, temos que conquistar, saber, não é conquistar, é saber admirar a felicidade, saber trazer ela para dentro da gente, dos nossos sentimentos. E ela vai estar ali, no maracujá crescendo no meu pé. Um beija-flor. Os beija-flores ali, Passarinho tomando a aguinha deles. Você entendeu? São momentos. São momentos, são pequenas coisas que você acha pequeno, mas é muito. Hoje, se eu não me engano, acho que é dia da família, né? Vi alguma coisa assim. Isso. Que felicidade maior do que estar aqui com os filhos, né? O mais velho já é casado, claro, tem a responsabilidade dele, tem a casa dele, a esposa. Não pode estar aqui com a gente. Mas os dois solteiros ainda estão aqui com a gente hoje. Tem felicidade maior que isso, né? Amanhã vamos levantar, vamos trabalhar, vai estar lá reunido todo mundo. E às vezes a gente, nossa, trabalhar, né? Ai meu Deus, trabalho. Mas lá no trabalho vai estar junto os filhos, vai estar conquistando, sabe? Através do suor, vai estar ali, cada um conquistando um pouquinho. Isso é felicidade. Mas não adianta, não, só vou ser feliz quando eu não precisar mais trabalhar. Quando eu puder ficar em casa, não precisar trabalhar mais,
Aí eu vou ser feliz? Não vai ser feliz. Aí vai te arrumar outra coisa. Entendeu? Então a felicidade, a gente tem que garimpar ela. Porque ela tá Tá no nos nosso dia a pequenos dia. momentos, nas pequenas coisas. coisas, nos pequenos detalhes. É. Né? Até Às tem de vezes, volta aqui a frase é. que ele passa da felicidade. Se a gente parar para pensar, nós que vivemos com ente querido, né? Problema no intestino, que nem a gente parar para pensar, até ir no banheiro, fazer as suas necessidades, tinha que ser um momento feliz. Quantas pessoas não queriam poder, né? Usar um sanitário. Então, a gente não dá bola, ainda fica irritado ainda, né? E se você for parar para pensar, é muitos e muitos detalhes, é muitas coisas que a gente não dá bola, que a gente não dá valor, Não dá importância. não dá né? importância, Devido né? a que parece que não, mas várias coisas que nós fazemos que é da rotina, às vezes tem outras pessoas que não conseguem, né, fazer. Então, Exato. esse fato de poder se tomar um banho, né? Se locomover, né? Ser autossuficiente, né? Então, assim, tem vários. E tem muita gente que depende de outras pessoas e não são. Não são tristes. Não. Nós temos aquele exemplo de é uma instituição de pessoas que pintam com os pés e a sim, boca. que todo ano vem os cartões, né? Então eles Lindos pintam cartões. e eles divulgam e são pessoas felizes. Então, assim, a felicidade não. Aí você fala assim, não, é porque não tem um braço, eu não faço isso. Tem muita gente que tem os braços, as pernas, enxerga bem e não faz. Né? Não faz. E aqueles que estão ali. Então, assim, a felicidade ela vem de dentro da pessoa, né? Vem da gratidão, eu acho. Vem do ser grato por estar aqui, pela oportunidade, né? Pela vida. Pela vida. Né? Então ela vem da gratidão, mas tem muitas pessoas que não dá o devido valor e acha, né? Não dá importância, né? Fica galgando os grandes sonhos, que temos que sonhar, claro que temos. Se nós não tivéssemos os nossos sonhos, não quiséssemos melhorar, ainda estaríamos comendo carne crua, né? E vivendo ali na era selvagem. Então, lógico que nós temos que nos desenvolver, mas não colocarmos a felicidade em tudo, nisso. Só quando alcançarmos ser feliz. Só quando conseguir. Tem uma imagem assim que é bem infantil, mas representa bastante, assim, é muito importante. A imagem é uma pessoa, é um desenho, né? Uma pessoa, aí tem um monte de flor aqui atrás. Só que ela tá numa ribanceira, assim, sentadinha lá em cima. E atrás dela, assim, nas costas, mas tem um monte de flor. Só que ela queria aquela que tá lá embaixo. E ela tá triste. Então tem tantas, mas ela não dá valor para aquela que ela tem, né? Mas ela fica aquele semblante chateado, porque ela queria aquela florzinha que tava lá embaixo, ela não conseguia descer. Então assim, e com um monte de flor, de várias cores, aqui tudo plantado, perto dela. E ela dando importância que queria aquele. Então isso daí, como diz, não é sobre flores, né? É sobre a nossa vida. Às vezes tem tanto, mas fica triste porque não conquistou aquele que ele queria. Então, aí fica triste, né? E não é feliz, né? E voltando agora, assim, um olhar espírita, né? Mas por que então diz que a felicidade não é desse mundo? Porque as nossas vibrações
ainda está aqui de acordo com o planeta que vivemos, que Deus é perfeito. Cada um está no seu devido lugar, né? E nesse planeta ainda, com toda essa beleza, com todos esses momentos felizes, né? Ainda não é a felicidade plena. Acredita? Aqui ainda tem os dissabores, as traições, né? Os vários e vários sentimentos ruins que ainda temos que passar aqui nessa vida, né? E pensar que um dia, não sei quando, mas a lei divina diz que todos nós vamos progredir, cada um no seu tempo. Então não tem um limite de tempo. Mas um dia nós ainda vamos alcançar um planeta que a felicidade vai ser plena. Aí para imagina um planeta, uma encarnação de plena felicidade, onde não vai haver a mentira, onde o mal não vai ter esse poder que ele tem hoje. O mal não vai existir. Não vai haver as mentiras, as falsidades, as traições, a inveja, todos esses sentimentos que ainda nos puxa para baixo, né? Que tira o nosso brilho, não vai ter mais. Nós vamos acordar para um dia e viver a felicidade até a noite, até a hora do repouso, o dia inteiro. Mas o que vai estar diferente? Nós não sabemos, porque o estudo fala muito pouco daqui para frente, né? Porque não temos ainda a capacidade de compreender. Então nos mostra muito mais daqui para trás, da onde nós já passamos. Por isso que nós sabemos tanto. Agora, para onde nós vamos é pouco. Mas eu imagino assim, de beleza, eu não consigo imaginar um lugar mais bonito que o nosso planeta. Eu acho que a beleza, a natureza vai ser igual. O Divaldo fala. O que não vai ter é a maldade. Eu acho que vai ser tudo igual. Acho que só vai tirar a maldade, só a força do mal, que aqui ainda permanece, né? Permanece e é forte. Mas acredito que vai ser a mesma coisa. Aí é lógico, menos poluição, não precisa esse monte de arranha-céus, né? Porque não tem a ganância, não vai precisar a ganância, não vai precisar conseguir ser feliz com pouco. Que nem Divaldo falou, é lá para a casinha que ele foi, ele tá numa mesa, um lugar para repousar, uma mesa para trabalhar, né? É assim que eu imagino. E do resto, igual aqui, porque aqui é tão lindo. Falando de Divaldo, eu vi agora há pouco um vídeo onde ele conta, né? Lógico que eu não vou saber falar como ele os detalhes, então vou dar uma pincelada. E aí conta a lenda que quando Deus mandou fazer o nosso planeta,
depois que passou a era dos vulcões, né? Que começou a natureza, os animais. Aí ele convocou todos os anjos para vir visitar o nosso planeta. E chegou aqui e ficou admirado de tão lindo, né? E aí os anjos aqui se espalharam, cada um quis ver um lado, né? Um quis ver as geleiras, os outros os Alpes, né? E no final do dia tinha que voltar. E aí no voltar, a hora que fez a contagem, faltava um anjo. E aí, nossa, quem que ficou? Quem que foi? E aí vai vendo, e olha e pergunta, até achar que quem estava faltando, que era o anjo da esperança. E agora, como é que nós vamos fazer para achá-lo, né? Aí um deu ideia, falou, espera anoitecer, que aí a luz dele vai resplandecer na terra. E aí nós localizamos ele. E aí anoiteceu, aí aquela luz verde, linda, né? Do anjo da esperança, aqui na terra. E aí localizaram ele, chamaram ele e falou, não, aqui eu achei muito bonito, eu vou ficar aqui, porque eles vão precisar de mim. E diz a lenda que aí ele ficou na terra. Porém, quando começou o homem, né, a habitar o planeta, aí começou as guerras, as brigas pelo poder, aí cada vez mais a sua luz vem diminuindo, ficando quase apagada. E aí mesmo assim chamam eles de volta. Ele falou que não. Falou que eu não posso ir. Porque enquanto eu tiver aqui um pouquinho de luz, há esperança. Uma passagem do nosso querido Divaldo. Muito bom. Vamos continuar então? Vamos. Mais um pedaço aqui. Então vamos seguir aqui no estudo. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurisecular que este globo só, excepcionalmente, reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade, neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana.
Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não por certo, porque o progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas. As novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para este alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Pois bem, o nosso progresso depende de cada um, né? De cada um. E o nosso planeta, ele está nesse caminho de evolução, tá para dar um passo, né? Quem conseguir acompanhar vai voltar aqui para a Terra cada vez mais evoluída, né? Quem não conseguir, infelizmente, vai para planetas mais atrasados, vão voltar na era da selvageria, né? Porque lá vai se fazer úteis as pessoas que não acompanharem a evolução daqui da Terra, se fazem úteis em planetas menos evoluídos, para ajudar na evolução de lá, né? E então cabe a nós que estamos aqui vivendo essa a encarnação que nós falamos, essa é a melhor, não interessa o que fomos, por onde passamos, essa é a nossa encarnação que estamos vivendo, essa é a melhor, hoje é o melhor dia, e hoje é o dia de trabalhar. Então nós temos a obrigação de evoluirmos, para que o planeta evolui, para que as vibrações sejam mais positivas, né? Para que o planeta possa receber espíritos evoluídos, espíritos mais adiantados. E aqui, novamente diz, como nós falamos, da felicidade, né? Não ficar procurando a utopia, a perfeição, né? Para só assim se achar feliz. Então, vamos sim trabalhar, estudar, tentar nós darmos aquele passinho, né?
nos melhorarmos um pouquinho cada dia, né? Que não é fácil. Quando a gente está tentando dar um passinho para frente, vem alguém e tenta empurrar nós 2 passos para trás, né? Não, eu acho ao contrário. Acho que tenta dar 2 passos para trás, mas na verdade às vezes a gente cai para frente. Mas não deixar dar esse passo para trás, não deixar cair as vibrações, né? E trabalhar. Aqui diz, caiu a câmera ali de novo. Aqui diz para levarmos a mensagem do Espiritismo, e essa é a missão que nós estamos fazendo com muito amor, muita dedicação, de uma maneira simples, né? Mas muito séria para vocês, né? Para todos que nos assistem, todos que queira aprender um pouquinho, né? E dedicar a vocês essa leitura de hoje, né? Dedicar ao nosso querido Edivaldo. Eu acho que foi uma passagem aqui muito boa, né? E que todos possam pensar sobre isso, pensar em como se melhorar, né? É uma coisa de cada um, é interno, né? É de sentimentos. Tentar melhorar os sentimentos, né? Você melhorando os sentimentos, você melhora tudo em sua volta, né? Suas vibrações, as coisas que acontecem ao seu redor. Muitos vão querer tacar pedra, porque só se taca pedra na árvore que dá fruto, né? Que dá bons frutos. Bons frutos. Mas você estando de bem com Deus, de bem com a sua consciência, pode até, às vezes eu falo, dar aquela balançada, mas logo se afirma de novo e vem mais forte, né? Que nem quando poda uma árvore, né? Você poda e ela vem com mais força ainda. Então, fica a mensagem desse item, que a felicidade não é desse mundo. Vamos sim, daqui da Terra, tirar todos os momentos felizes e caminharmos para a nossa evolução, para um dia nós alcançarmos aí a nossa encarnação num planeta mais evoluído ainda, né? Você tem alguma passagem aí do Edivaldo? Você queria? É a mensagem do Edivaldo sobre a felicidade. Fica à vontade. A felicidade independe do dinheiro, do casamento ou emprego. A felicidade é o estado interior que nós logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo trabalho digno. Isso aqui é do Divaldo Franco. Muito lindo. Foram 90 de idade, 98. Uhum. Desses 98, ele começou os seus trabalhos jovem, acredito que acho que com 20 e poucos anos, né? Então, uma vida. Por volta de 78 anos dedicado ao Espiritismo. Então, suas lições
seus ensinamentos, suas histórias vão perpetuar para todo sempre junto à nação espírita. Obrigado, Divaldo. Obrigado por tudo que fez, por a sua missão bem cumprida aqui na Terra. E fique com Deus. Despedindo de todos. Obrigado, Fábio. Até a próxima semana. Se Deus quiser. A todos que nos assistem, que vão nos assistir, nosso muito obrigado. Fique com Deus, que Deus possa abençoar a todos os lares e que todos possam ter uma ótima semana. Tchau, até mais.